O tema da mensagem de hoje é: a figueira e a oliveira não podem mentir. Abra tua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? A figueira e a oliveira não podem mentir. Traduzindo, a palavra do Senhor não pode mentir na sua promessa, e nós que somos portador desta palavra também não podemos mentir com as nossas ações e atitudes. Primeiro, a mentira, amado, não se ajusta à vida de uma igreja de Cristo. Ou seja, uma igreja de Cristo, ela não pode ter a mentira, o engano, o mundo como parte da sua vida, como algo que seja ajustado. Nós somos a diferença, e é isso que Deus quer falar contigo nesta noite. No entanto, uma igreja, ela mente quando, pastor? Primeiro, quando ela deixa que a escassez a atinja. Miqueias 6 diz o seguinte: tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás azeitona, mas não te ungirás com azeite, pisarás o mosto, mas não beberá o vinho. Quando nós permitimos que a escassez chegue na nossa casa, nós estamos abrindo uma porta neste ano para que essa miséria entre. Como assim, pastor? Toda ação tem uma reação. Toda atitude tem a sua consequência. Eu falei isso durante o mês de dezembro, principalmente durante a campanha Diante do Trono, por muitas vezes. Eu disse: meu amado, cuidado, porque não sei aonde você vai passar o Réveillon no dia 31, mas os seus primeiros minutos são as tuas primícias, não é verdade? Aquilo que você primiciar ao Senhor é o que você vai colher. E às vezes as pessoas esquecem, está no meio do vulco-vulco, sabe? Está no meio da família, está no meio dos amigos, e esquecem por algum momento que é a igreja do Senhor. E quando nós deixamos ou esquecemos quem somos, nós mentimos. E a palavra de Deus diz que tu não podes mentir, porque tu és a figueira, e de ti tem que produzir frutos. Segundo, quando deixa o diabo roubar os seus bens, e eu coloco ali exemplos, os midianitas. Sabe por que os midianitas eles roubaram os bens do judeu? Porque o judeu tinha medo, achavam que os midianitas eram mais fortes. Eles foram um dos que criaram a espada, né? Poder de arma eles tinham de uma maneira muito forte. Mas nós precisamos entender o seguinte: talvez você não tenha casa ainda, talvez você não tenha carro ainda, talvez você não tenha um bom emprego ainda, talvez você não seja uma pessoa tão letrada, tão estudada, mas você tem algo muito importante, que é o Senhor na tua vida, e os teus sonhos Deus fará realidade. Sabe, meu irmão, às vezes nós começamos a questionar, dizendo: ah, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse aquilo. Não deixa ninguém roubar os teus bens, não deixa o devorador entrar na tua vida por conta de que você não entende ou não aceita ser fiel ao Senhor. Fidelidade que eu não falo apenas de dízimo, de primícia, de Gideão. Quando nós falamos em fidelidade, nós falamos em fidelidade com o amigo, fidelidade com os amigos, fidelidade com a família, fidelidade com os filhos. Fidelidade está em todas as partes, e quando falta fidelidade, o devorador entra. Tem gente que diz: pastor, eu sou dizimista, Gideão, primiciante, não falta nenhum culto, tomo todas as santas ceias, tudo que tem na igreja eu estou participando, mas eu não sei por onde o devorador entrou, porque tu não é fiel.
sua atitude não é atitude de fidelidade. Sabe, irmão, aquela pessoa que você escolheu para ser marido, para ser seu marido, sua esposa, foi tu que escolheu. Então honra, porque se não houver honra, a escassez chega na tua casa. Escassez no amor, escassez na família, escassez financeira. Amém? A escassez chega. O diabo vem e rouba os teus bens. Se roubar a minha esposa, me roubou tudo. Olha que lindo. É verdade. Se roubar os meus filhos, eu não tenho mais nada. Eu posso ter carro, casa, avião, helicóptero, navio, iate. Mas se roubar a pessoa que você ama, você não tem nada. E o diabo é mestre para isso. Sabe como que ele rouba? Trazendo enfermidade, trazendo contenda. Imagina, você está lá feliz, né? Com o seu cônjuge, está lá com a pessoa que você escolheu, tem os seus altos e baixos, mas tem a sua costelinha à noite, né? Para esquentar no frio e no calor, pelo menos para soprar. Soprei, está quente demais. Às vezes nós somos roubados por uma enfermidade como o câncer, que vem, não avisa e que simplesmente nos tira. E só dá valor quem perde. Às vezes a gente precisa perder. Sabe, irmão? Preste atenção. Você é servo do Todo-Poderoso. Um Deus que tem poder de curar, de libertar, de restaurar, de abrir porta, mas um Deus que não aceita brincadeira. E se você tem um chamado, honra o teu chamado. Pastor, mas eu tenho outros propósitos, eu tenho outros projetos, eu tenho outros planos. Primeiro o reino de Deus, e aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Fidelidade, sabe? Não deixe o diabo roubar os teus bens. E volta a dizer, essa figura aqui tem moeda para que a gente entenda sobre bens, mas eu estou falando de financeiro. Porque dinheiro se ganha, mas também se gasta e se ganha de novo. Você pode perder tudo hoje, amanhã Deus te dá graça e você começa tudo de novo. Agora existe coisa na nossa vida que se a gente perder, a gente não consegue resgatar mais. Amém? Terceiro, quando deixa de dar os seus frutos. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançará no fogo, e arde. E se vós, João 15,7, e se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto, glorificado meu Pai, que diz que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Sabe o que Deus quer? Para este ano, que você seja discípulo de Jesus, que você seja discípulo do pastor Alexandre, que você seja discípulo da IAB, a igreja que você escolheu, que você nomeou como tua casa, como casa de Deus, que você congrega, que você tem uma aliança. Então nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ter aliança, nós precisamos caminhar junto. Hoje eu tive uma reunião com os líderes de tribo, nossa primeira reunião oficial, e foi uma das coisas que foi citado aqui. Amigo não cai do céu, amigo se escolhe. Amém? Talvez você conheça várias pessoas na empresa que você trabalha, mas possivelmente você tenha um amigo, porque essa pessoa te escolheu, você também escolheu a ela. Talvez você imaginaria: eu nunca teria uma amizade desse tipo, com esse tipo de pessoa. Mas amigo a gente escolhe, amigo a gente anda junto, amigo a gente come junto, a gente ri junto, a gente chora junto. Sabe, meu irmão? A nossa igreja é uma igreja família, onde nós nos importamos contigo, sim. E acima de todas as coisas nós queremos ser o teu amigo.
Às vezes eu vou na casa de um membro, como recentemente eu passei na casa da Mônica, o Daniel estava vindo de um serviço, e eu vi lá tocando violão o Mário e a Tati. Aquilo me chamou a atenção. Por quê? Porque ninguém precisa convidar ninguém. As pessoas se movem aí a fazer. Se o pastor dizer, Mário, vai fazer uma visita para o Daniel. Tati, você também, visita a Mônica, que ela está lá arrumando o salão, descabelando as outras. Vai lá ajudar ela. Não precisa. Sabe, quando a gente escolhe ter amigos, nós vamos a essa pessoa. E é isso que nós precisamos fazer, dar fruto. Porque você é uma videira que dá fruto. O Senhor te fez, amado, ligado a Ele, ligado nessa videira verdadeira. Ele disse, se você não estiver em mim, nada você pode fazer. Nada podeis fazer. Mas se você estiver em mim, tudo que você colocar a mão, eu vou abençoar, eu vou prosperar. E graças a Deus, eu tenho visto algumas amizades na igreja, e amizades que realmente fazem a diferença. Eu vejo a preocupação na ceia, né? De dizer, nossa pastor, hoje não vai ter troca de cálice, porque as pessoas querem abraçar. E às vezes chegou o horário, pastor, amém, amém, o irmão está lá numa fila, porque ele tem prazer em trocar o cálice com você e te dizer, eu tenho uma aliança contigo. Isso é importante, irmãos. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem nada que pague. Às vezes a gente se entristece com a igreja, com algumas pessoas, mas o Senhor te chama nesta noite para refletir. Não tem nada que pague a amizade que você tem, o carinho que as pessoas têm por você, e assim você sendo recíproco, amém? Nada paga isso, porque o amor de Deus está em nós. Isso é fruto de Cristo em nós. 4. Quando perde a alegria de viver para o Senhor. Abacuque 3,18 diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amado, quando a gente perde a alegria de viver para o Senhor, é muito triste. Muito triste. Abacuque diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que na minha videira não deu fruto, ainda que os meus animais que estão no pasto morrem todos, ainda que eu perca tudo, eu não posso desanimar, porque se eu tenho alguma coisa, esse ser é Jesus. Amém? Ele é o único que faz você lá do pó, Ele te levanta e coloca no lugar mais alto, porque para Deus não há impossível, para Deus não tem, sabe, limites para Ele. Então é a Ele que eu tenho que servir. Talvez você possa estar desanimado com o seu carro, com a sua casa, sabe, com os teus amigos, com os seus vizinhos, com os seus parentes, mas com o Senhor Ele nunca nos deu motivo para desanimar. Ah, pastor, mas eu estou desanimado porque, sabe, eu não tenho mais aquela alegria de viver para o Senhor. Eu quis colocar essa imagem porque a figura dessa imagem é uma gaiola aberta, e com certeza a pessoa que prendeu esses 2 pássaros é o mesmo que a solta, e eles não foram embora, eles continuaram ali. É nessa condição que Deus faz na tua vida. Você não está preso à igreja, você não está preso ao sistema, mas você tem a liberdade de andar e caminhar com o Senhor. Às vezes nós pensamos assim, poxa, mas e se eu não fizer tal coisa, Deus não vai me abençoar? Eu não pude fazer a campanha diante do trono, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu estava viajando. Será que Deus não vai me abençoar? Deus ele é limitado a isso? Não, meu irmão. Deus está limitado à sua fé. E falar que Deus é limitado é uma burrice nossa. Mas a nossa fé é que faz você andar e caminhar livremente, porque o Senhor te faz. Amém? 5. Quando não se encontra fortalecida no Senhor. Gálatas 6,10 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desistir. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem para todas as pessoas, especialmente para aquelas que pertencem à família cristã. Quando nós resolvemos, amado, sabe, nos fortalecer no Senhor,
nós fazemos bem e abençoamos a outras pessoas. Para com aquela visão, mas se eu abençoar, o que eu vou ganhar em troca? Aquilo que você faz, ainda que a pessoa não reconheça, nem sequer te agradeça, Deus reconhecerá e te abençoará. O que eu faço para a casa de Deus, principalmente, Deus sabe retribuir. O que eu fiz para um mendigo na rua, sabe? Você não precisa dizer para ninguém que você fez, Deus vai te retribuir. E nós não temos que fazer nada buscando retribuição, mas fazer porque o Senhor nos ensina a fazer. A palavra de Deus diz: é melhor dar do que receber. Dá quem tem e recebe quem não tem. Eu prefiro dar, porque assim eu sempre terei. Não é vantagem receber. A vantagem de receber é só da parte de Deus. Amém, meu irmão? 6. Quando manqueja, em vez de andar corretamente. Hebreus 12:12 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que nós precisamos fazer não é manquejar na obra de Deus, não é fazer a coisa pela metade, não é dizer, não, eu tenho essa deficiência. Deus chamou você para ser sarado, e Ele é muito sábio. Às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito, sabe, ou com pressa, ou eu não tenho tempo, e o Senhor te diz: eu te escolhi para mim, para a minha obra. Eu te dei e te deleguei uma ação e uma unção para que você exercisse. Mas às vezes nós nos limitamos. Dizemos: não, essa ação, Deus, deixa para depois, quem sabe 2015 ou 2016, quando for as Olimpíadas, né? Aí o Senhor me chama que aí eu vou estar pronto. Agora é ano de Copa, esse ano não vai dar, eu estou ocupado, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Preste atenção, você está porque Ele permitiu, que a hora que Ele falar, vem, eu quero ver se você fica em pé. Para que nós vamos precisar disso? Se ouvir, se obedecer, é melhor do que sacrificar. Não é verdade? Você já ouviu muitas pessoas dizer: olha, é melhor vir pelo amor do que pela dor. E é um fato real. Amado, quando dói, não foi a dor ontem. Às vezes é um processo de um ano de dor, até você realmente entender. E aí vamos todo quebrado, todo esmiuçado. Para que isso? É a mesma coisa a pessoa que bebe e dirige. Enche a cara na balada e depois vai dirigir. Porque ele não acredita, ele acha assim: não, eu bebo, mas eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele vai, quebra a cara, fica em coma no hospital e ele lembra: realmente eles tinham razão. Bebida e volante não dá certo. É preciso quebrar a cara para poder entender. Não é mais fácil a gente dizer: Senhor, me perdoe a minha rebeldia, mas estou aqui, quero começar tudo de novo. Eu sei que eu voltei para o final da fila, mas é melhor estar na fila do que perder a vaga. Sabe, meu irmão? Deus, Ele sabe que quando a gente começa a fazer corretamente, Ele adianta o processo. Jonas não queria. Jonas tinha um único chamado como profeta, que era profetizar sobre a cidade de Nínive. Era o chamado dele, ele não tinha mais nada. É tanto que o livro de Jonas é muito pequeno, como o livro de Abacuque também é bem pequeno. Não tinha muita história, como tinha Jeremias, como tinha Isaías, né? Como tinha Samuel. Ele tinha apenas um chamado, o seu único chamado, o seu único talento, ele estava enterrando. Até o momento que Deus disse: chega, eu não te chamei para você ficar discutindo comigo, dizendo agora não, depois eu vou. Deus envia o peixe, engole ele e faz ele ir lá até a cidade de Nínive e profetizar. Espero que em 2014 Deus não manda nenhum peixe para te engolir, meu irmão. Antes que isso aconteça, você já está profetizando, dando fruto, multiplicando e realmente liberando aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? 7. Quando parar de orar e de ouvir a voz do Senhor. Abacuque 3:2, a parte A, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Eu conheço vários crentes por aí, quando você começa a chegar perto dele, ministrar uma palavra, impor as mãos, orar, eles até tremem na base. Crê, acredita, sabe que Deus está no negócio, mas fica só nisso. Não está ouvindo a voz do Senhor, sabe? Parou de ouvir, ouve naquele dia, naquele momento, talvez naquele momento se reconcilia, naquele momento aceita Jesus, mas na prática não muda. Este é o ano que o Senhor te diz: eu quero e vou ter aliança contigo. Amém? Este é o ano que Deus vai reivindicar os seus direitos. Então, meu irmão, veja uma pessoa que está do teu lado e diz assim: põe tua barba de ouro. O que é isso, pastor? Pôr a barba de ouro. Traduzindo, fique esperto. Sabe por quê? O ano passado foi o ano que Deus disse assim: olha, ande comigo, é o ano de andar em obediência, seja obediente. E às vezes nós repudiamos alguma coisa, sabe? Fizemos de mau jeito, passou. Mas aguarde 2014, você vai estar aos pés do Senhor, por livre e espontânea vontade. Deus não vai fazer pressão, porque Deus não é Deus de pressão. Melhor assim. Melhor é conscientizar, não é? Já viu aquela pessoa que a família, né, somente os mais antigos tinham isso: olha, você está passando mal, vai no médico. Ah, eu não gosto de médico. Meu pai era assim: não gosto de médico. Que médico sabe de nada? Meu pai dizia que médico sabia de nada. Se o médico não sabia, quem sabia? Né? Mas na ignorância dele: não vou no médico, o médico sabe de nada, o médico só dá notícia ruim. Por que notícia ruim? Porque se a pessoa está doente, ele não vai dizer que a pessoa está curada ou está bem, não é? E aí você ouve a notícia ruim. Quando ele resolveu realmente ir ao médico, já estava num grau de câncer muito avançado. E aí o Senhor nesta noite te diz: até quando você vai fugir? Até quando você vai dizer: não, depois eu faço, depois eu vou? Não estou profetizando nesta noite você vai ter nenhum câncer, não, está amarrado nesse nome de Jesus. Amém? Mas a gente vai esperar vir os obstáculos para a gente cair, quebrar a cara, se ralar todo. Amém, meu irmão? Para algumas pessoas, Deus, Ele age mais rápido. Outras pessoas, Deus é mais lento. Por quê, pastor? Não me faça pergunta difícil. Porque eu não sou Deus. Tem gente que fala: meu Deus, a pessoa faz e acontece, faz de novo, e Deus não faz nada. Eu não entendo o tempo de Deus, mas de uma coisa eu sei: eu não vou esperar e me espelhar no outro que está demorando, achando que comigo vai ser a mesma coisa, porque o meu tempo é um, o seu tempo é outro. Amém? Oitavo, quando parar de pedir o avivamento, Abacuque 3:2 diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uma coisa que Deus requer de nós é pedir o avivamento. Por quê? Porque quando nós pedimos o avivamento, e o avivamento chegar ao Brasil, dias depois, ou meses depois, ou tempo depois, Jesus voltará. Porque essa é a promessa. Virá um grande avivamento na terra. E depois desse avivamento, um momento de sonolência, de decepções. Nesse tempo Jesus volta. Os avivamentos estão acontecendo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um tempo hoje nessa igreja, um tempo amanhã na outra, mas vai chegar um tempo, amado, que esse avivamento ele vai tomar conta. Todos ouvirão e conhecerão a palavra do Senhor. Deus trará de volta os seus filhos, mas nós temos que estar com muito cuidado, porque a partir daí, sabe o que vai acontecer? Virá uma grande bonança e depois um grande retalho, e muitas pessoas serão retalhadas. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, metade da igreja estará dormindo. Por que eu devo estar com a minha vida hoje no altar do Senhor? Para que eu não venha ficar fraco esperando o avivamento. Porque quando o avivamento chegar, ele vai me erguer, mas eu não estou firmado em nada, e aí então eu caio na vida de Jesus, possivelmente eu fique. É assim que nós temos que imaginar. Eu preciso estar bem, porque eu não preciso do avivamento vir para avivar
a minha fé com Deus, o meu ânimo com Deus. Eu tenho que buscar. E quando eu busco, amado, realmente eu encontro. 9. Quando deixa de contemplar a glória de Deus. Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Entenda que quando eu deixo de contemplar a glória do Senhor, eu contemplo a glória deste mundo. Quando eu deixo de vir à igreja, buscar ao Senhor, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de jejuar, quando eu acho que isso não tem mais necessidade, porque eu não estou precisando de nada, sabe que glória que eu começo a ver? A glória do mundo, a glória do diabo, a glória do pecado. E aí então eu começo a imaginar e a deixar que as coisas entrem no meu coração voluntariamente. Quando eu perceber, eu estou mais do que frio e gelado. Sabe, irmão? A nossa fé é como uma joia. Você não pode deixar em qualquer lugar, senão outros vêm e roubam. É algo que o Senhor te deu e é algo que você precisa colocar em prática. 10. Quando não entende a visão de Deus. Abacuque 2,2 diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, a vontade de Deus, o Senhor disse para Abacuque: escreve tábuas. Se fosse hoje, Deus diria: faça outdoor, cria banners enormes, para que quando as pessoas passarem, mesmo correndo, mesmo de carro, elas possam ver qual é a minha vontade, qual é o meu propósito. Deus, quando Ele fala para Abacuque: coloque em tábuas, escreve, para que até os que passam correndo possam ver. Ou seja, Deus está chamando a nossa atenção, para que a gente possa acordar, para que a gente possa realmente viver aquilo que Ele tem para nós. Será que para algumas pessoas a gente vai ter que colocar no outdoor bem grandão dizendo: crente, desviado, volta para Jesus, porque os seus dias estão pelos últimos momentos? Sabe, irmão? A tábua que precisa estar escrita é a tábua no meio do seu coração. É nela que tem que estar escrito. Quando as pessoas passarem por a gente, realmente ver a glória de Deus e a unção de Deus em nossas vidas. 11. Quando não se coloca na torre de vigília. Ezequiel 3,17 diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Sabe o que eram os atalaias? Os atalaias, eles ficavam nas torres, e eles ficavam como guarda de vigília. Só que eles estavam lá buscando a Deus, olhando como guardas, como aqueles que estavam em vigília, mas eles tinham um lugar no alto da torre, que era aqueles que buscavam a presença do Senhor, que adoravam o Senhor, e Deus então revelava a eles. Era eles que avisavam quando o inimigo estava tentando se levantar para a guerra. Era eles que avisavam, entregavam recado para o povo, como se fossem profetas, mas era em tempo esporádico. Então, atalaia é alguém usado por Deus para anunciar a palavra, para anunciar algo da parte do Senhor. E nesta noite eu estou diante de vários atalaias, que Deus te chamou para anunciar do teu jeito, da tua maneira. Às vezes nós colocamos algumas pessoas nas tribos, elas dizem: ah não, pastor, eu não gosto, eu não sei pregar, eu não sei anunciar, eu não sou líder, mas eu não gosto nem de participar, porque eu não quero compromisso. Tu és atalaia. E quando você enterra o seu talento, você será cobrado não mais pelo teu líder, não mais pelo teu pastor, mas será cobrado de Deus, porque Deus nos fez atalaia sobre as multidões. Amém? 12. Quando não se cala e deixa o Senhor falar. Abacuque 2,20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Salmo 46,10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Presta atenção, amado. É ao Senhor que nós devemos diante dele nos calar, nos prostrar e dizer: Senhor, tu és o soberano. Se este é o ano que eu tenho que me posicionar, aquilo que eu não estava fazendo, eu começar a fazer, colocar em ordem, então eis-me aqui. Ah, Senhor, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer um trabalho na tua obra, se o primeiro que vai me barrar é o pastor? O pastor vai dizer: não, você não pode por conta disso, disso, disso e daquilo.
Porque você tem que colocar sua vida no altar entre A, B, C e D. Porque você tem que tomar a Santa Ceia. Porque você tem que estar presente nos cultos. Por isso, por isso, por isso e por aquilo. O Senhor te diz nessa noite: coloca o teu orgulho em qualquer lugar. Assume a sua posição. E quando você disser ao teu pastor: pastor, eis-me aqui, eu tenho certeza que esse que vos fala saberá que você tem uma aliança com Deus. E você vai poder retomar o seu ministério. Amém. É claro que não é assim: pastor, eu sou assim, Deus me fez assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem coisa que a gente tem que mudar. Até porque nós precisamos nos moldar, porque trabalhamos com vidas. Mas não coloque culpa em ninguém. O culpado é minha esposa, que não é convertida, é o meu marido, os meus filhos que não são convertidos, é o trabalho, é isso e aquilo. Prioriza o que é do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém? Prioriza o que é de Deus, e Deus vai te honrar. Quando a gente prioriza aquilo que não é da vontade de Deus, ou que seja da vontade de Deus, mas não está em primeiro lugar, nós vamos muito bem lá na frente, a gente é obrigado a retroceder. E com detalhe, né? Uma frustração de dizer: caramba, estou passando por isso, sabendo que eu ia passar por isso, quis pagar para ver, estou vendo. Isso é o mais frustrante. Amém, meu amado? Segundo ponto: a igreja não mente, ela prega o que vive e vive o que prega. Primeiro, santidade. Nós precisamos ter santidade como um estilo de vida. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Ser santo não é aquela moça ou aquela mulher, sabe, que não rapa a perna, que não usa calça, que usa coquinho. Não é isso. Ser santo não é aquele homem que só anda de social, ou talvez quando está de social está de terno, com a Bíblia debaixo do braço, desse tamanho para dizer que é crente. Ser santo é ser separado. Isso é ser santo. É ser separado para Deus. É não se envolver com as coisas que são deste mundo. Só que hoje em dia está muito complicada essa santidade, sabe? O mundo está muito moderno, né? E uma modernidade para o pecado. Você vê como o mundo é tão moderno? Eu li recentemente que o jornalista Cid Moreira desceu as águas do batismo. E ninguém ficou sabendo disso. Mas quando a Daniela Mercury resolveu assumir a sua homossexualidade, é um assunto do momento. O pecado é muito mais fácil, é mais bonito, não é? Um dos diretores da Globo, não sei o nome dele agora, também se converteu e não se fala no assunto. Mas se algum deles fosse tomar um passe lá no Santo Daime, talvez seria notícia. Porque o mundo, ele quer trazer a maldição. E tem crente achando que é do mundo. O Senhor te escolheu. E você é dele. Você tem a marca da promessa. E não adianta, amado, você ir para outro lugar porque não combina. Como assim, pastor? Você já viu aquelas pessoas já de idade, somente aquelas senhorinhas que quer dar uma de adolescente? Não é ridículo? Por quê? Porque a idade é a marca dela. Ela pode fazer plástico, como a Dercy Gonçalves fez várias. Não importa. Ela sempre vai ser marcada como uma senhora de idade. E se ela quiser retroceder, vai ficar feio, vai. No mundo espiritual é assim: o diabo ele te enxerga com a marca de Cristo. E quando você está fazendo algumas coisas que o mundo oferece, ele ri da sua cara. E você é exposto ao antigo. Mas se alguém disser: nossa, aquela pessoa é santo, isso não é ofensa para nós é a verdade. E a igreja que tem compromisso com o Senhor, que não mente, é a igreja que prega a verdade em santidade. 2, a igreja que prega o amor, vivendo em amor. Tem muita gente falando o amor de Deus, mas odeia um ou outro. Começa dentro da igreja, passa, não cumprimenta, sabe, se cumprimentar, simplesmente vira a cara, faz deboche. Na igreja é uma bênção, mas na família não conversa com a metade da família. Eu não gosto de fulano, e quando fala de Beltrano, nem falam que eu odeio essa pessoa. Que crente é esse?
ter um coração de ódio. Aonde há amor, não cabe ódio. Não existe ódio no coração que tem amor. Por mais que a pessoa queira odiar, ela fica no máximo chateada. Ódio, ela não consegue ter, porque aonde há amor, há a presença de Deus. Terceiro, ela vive a Cristo, e em Cristo o demonstra pelos seus milagres. Sabe, irmão, nós precisamos viver a presença do Senhor, o milagre do Senhor, a presença de Deus em nós. 2014 tem que ser o ano que realmente eu tenha aliança com Deus, eu seja separado com Deus, eu seja casado com o Senhor. Porque se nós somos a noiva de Cristo, nós precisamos realmente nos identificar com Ele. Amém? Não importa, alguém está dizendo, nossa, este ano você ficou fanático, hein? Se você ouvir isso, dê glória a Deus. Fala, opa, realmente eu estou mudando. Eu estou deixando de ser aquele mundano, aquele quase crente, tipo crente, né? Para ser realmente crente. Porque nós só temos a ganhar quando nós somos cristãos. 4. Ela é multiplicadora, fazendo discípulo de todas as nações. E 5. Ela anda na comunhão, na unidade e no partilho do pão. Preste atenção. O que o Senhor quer é que você seja discípulo e que você forme discípulos como você. Porque independente de você querer ou não, você faz discípulos. Amém? Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas e eu te direis quem és. Sabe o que é isso? É um discipulado. Você começa a andar com a pessoa e você passa a ter os trejeitos da pessoa, os costumes da pessoa, o modismo da pessoa, e as pessoas dizem assim, olha, basta você falar com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. Uma pessoa que anda com noia, ainda que ele não seja, mas ele vai ter todos os traços de noia, porque senão ele será rejeitado até pelos mesmos. Uma pessoa que anda com macumbeiro, ele vai ter todos os trejeitos do macumbeiro. Uma pessoa que anda com crente, mesmo que ele não seja crente, ele vai ser visto como tal. Sabe, meu irmão? O que nós precisamos realmente é ter aliança com Deus, é ter uma vida de santidade, de comunhão, porque aí as pessoas que andarão contigo, elas serão a tua imagem e semelhança e farão a vontade do Pai. Amém? Atos 2,44 diz: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, repartia com todos, segundo cada um havia de lista. E perseverando nisso, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Eles tinham prazer de estar juntos, de estar em comunhão. Os primeiros discípulos venderam as suas propriedades, as suas casas. Para quê? Para constituir a igreja. Porque eles tinham certeza que eles estavam fazendo um ato de fé e que lá na frente Deus estaria restaurando. E foi isso que Deus fez. Amém, irmão? Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca a tua vida como aliança com Deus. Antes de fazer aliança com o homem, faça com Deus. Sabe? Você sabe o que você errou em 2013. Você sabe o que você deixou de fazer em 2013, 12, 11, 10. Você sabe. E o Senhor te chama agora para a responsabilidade. Chegou o tempo de assumir de quem você é filho. E como filho, agir como tal. Amém? Este é a melhor época, o melhor tempo, começo de ano, quando a gente coloca a nossa vida e começamos a refletir. Ainda que daqui 6 meses você entorta o caldo de novo, né? Mas procure fazer, e deixa que lá na frente Deus cooperar. Porque uma pergunta que eu te faço: se você morrer hoje, como está a sua vida diante de Deus? Tem algumas coisinhas para ajustar, não tem? Está batendo biela aí, não está não? Fumando pra caramba, fumando assim, carro quando fuma o quê, né? Está tendo algumas folgas. Sabe, irmão? Às vezes é muito barulho
para pouca atitude. Às vezes você, no louvor, talvez no momento de adoração, talvez no momento da campanha, a última ceia do ano, talvez você chorou aos pés do Senhor: Deus, eu vou mudar, eu quero mudar, eu vou fazer. Chegou o tempo de começar a fazer. Agora é a hora. Lá ele disse: tudo bem, eu vou esperar até 2014. Chegou 2014. Amém? Se posicione, porque você só tem uma caminhada. Quando uma igreja cala-se perante o mundo, amado, ela mente. E se ela mente, ela dá lugar ao diabo. Quando diante de Deus ela se cala, a verdade é exata. Amém? Quando o diabo tem brecha na vida do crente, infelizmente ele provoca muitos danos. E ele está a todo momento tentando achar uma brecha em mim e em você. Para quê? Para ele causar muitos danos. Amém? Mas a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Vamos falar a verdade, vamos viver a verdade. Não viva a sua vida de crente uma vida mentirosa. Porque a partir do momento que eu não dou bom testemunho de cristão, eu estou pregando a mentira para os meus parentes, eu estou pregando a mentira para a minha família, eu estou pregando a mentira, sabe, com os meus vizinhos, e essa mentira vai ter um peso muito grande. Amém? Não queira ser o cara descolado, seja o crente fiel em Cristo Jesus. Ah, mas vão me chamar de crente, glória a Deus. Pior é se me chamar de mundano. Ah, vão dizer: nossa, você é crente, não sabia. Isso sim é ofensa. Mas o que pode nos agradar, o que deve nos agradar é dizer: nossa, eu sabia que você tinha alguma coisa diferente, porque eu vejo Deus na sua vida. Amém, meu irmão?